convidar é o Pedro Omham. Eu conheci-o na Feira Alternativa. A Filomena também. Pedro. Aí, já estás, boa. Muito bem. Porque agora você está a falar. Olha, eu vou ligar os fones no telemóvel ou mantenho ali na rádio? No telemóvel. Então, espera aí. Estás-me a ouvir? Estou muito bem. Está perfeito. Então, espera aí. Está só assim, ouvir. Boa. Deixa-me ver. Estamos a preparar-nos para mais uma emissão na Rádio Vila Nova, em Campo-Gens, a difundir para todo o mundo. Já sabes, António e Pedro, que temos os nossos compromissos comerciais e assim que passem os nossos compromissos comerciais podemos dar início à nossa conversa. Muito bem. Bem-vindo e muito agradecida pela tua presença aqui e por nos vires enriquecer com os teus conhecimentos. Ora, para mim é um prazer estar aqui convosco e agradeço o convite que me foi feito para vos trazer até vós algo que foi muito importante na minha vida, que é a comunicação não violenta. E portanto, para te dizer que é com muito prazer e gratidão que estou aqui convosco. E eu muito contente, eu conheci o António Pedro, que embora sendo meu colega professor, conheci o António Pedro na Feira Alternativa. Eu também estou ligada à Feira Alternativa como voluntária, apresentadora e palestrante e, portuguesmente falando, tapa-buracos, porque quando às vezes há um palestrante que está muito atrasado ou alguma situação requer alguém que rapidamente vá repor alguém que não está, eu sou sempre chamada. E com um bocadinho de destreza lá preenchemos aquele espaço. Um certame de muita utilidade e de muita visibilidade a todas as pessoas que querem contribuir para um mundo melhor com ferramentas diferentes. Muito bom. António Pedro é professor de Física e Química e, como ouviram, dedica-se com uma paixão cativante à CNV. Eu vou deixar para que ele explique daqui a bocadinho o que é que estas iniciais querem dizer, e também é uma das pessoas, como a minha convidada da semana passada, a colega Filomena Pereira, uma das pessoas que leva todo este conhecimento, este conteúdo, este saber, estas ferramentas para a escola. E com resultados fantásticos. Também trabalha com esta CNV, com outros grupos de pessoas, com professores também, e vamos ter a oportunidade de falar durante esta hora, durante este programa, acerca desta maravilha que nos surge do século passado, século XX, e que nos ajuda a transformar as nossas vidas. Bom, muito bom mesmo. O António Pedro, neste momento, está na escola secundária de Ponte de Lima, onde exerce a sua profissão. Neste momento, tanto como todos nós, exerce-a online, porque estamos neste confinamento. Porém, este online trouxe-nos também grandes possibilidades. É, exatamente. Isto é, enfim, tem contingências, mas obriga-nos a procurar novas soluções e facilita a conexão, facilita nós estarmos mais em contacto uns com os outros e se não fossem estas ferramentas do online, se calhar não estaríamos aqui agora também juntos a conversar sobre este tema. Então, sim, é uma contingência, porque nada substitui o ensino presencial, é um facto. A relação com os alunos é insubstituível, mas, enfim,
as novas tecnologias também permitem, de alguma forma, colmatar essa ausência da possibilidade de estarmos todos juntos. Exatamente, exatamente. Ora, enfim, estou aqui um bocadinho atrapalhado com o programa online, porque eu não sei exatamente... Eu vou-te já dizer, não, eu enquanto estou aqui em diálogo contigo, estou pelo canto do olho a olhar para o nosso monitor, que me vai dizer quando é que os nossos compromissos comerciais terminam, e então vai entrar o nosso jingle. O jingle é um termo técnico que vem do inglês, como devem perceber, mas que significa, o jingle é um pequenino trecho de alguns segundos com uma música que se repete sempre, é sempre a mesma música, e uma voz que faz o anúncio do programa. É assim, uma rádio, um anúncio muitas vezes de televisão, e nós todos até sabemos trautear quantas vezes estes jingles de marcas que vamos ouvindo, quer na rádio, quer na televisão. São alguns minutos. Nós preferimos ligar o nosso Instagram antes um pouco de a emissão ir para o ar, para que a conexão já esteja toda preparada, e realmente assim que passarmos estes minutos breves, fazemos a saudação e começamos o nosso programa com a difusão direta para a web. A Rádio Vila Nova e em Cocujães é uma rádio feita por jovens homens, alguns dos quais até foram também alunos da minha escola, e pessoas muito conhecidas, pessoas muito queridas do coração, e que com a sua, passe entre aspas, carolice e dedicação, querem construir algo que esteja ao serviço dos conterrâneos e de uma forma mais lata aos cidadãos. E eu congratulo-me por estar com este grupo de gente aqui desde o início. Eu hoje tenho aqui ao meu lado o Silvio, que é um dos técnicos que tão graciosamente hoje se pôs aqui à minha disposição para que tudo corra maravilhosamente bem, porque às vezes também me falha alguma dica técnica, e então hoje vou realmente contar com a sua presença. Eu já lhe agradeci hoje algumas vezes mesmo, e agradeço de novo o Silvio, que está aqui ao meu lado a ajudar-me. Ainda bem. Sim, porque eu já percebi que isto tem aqui uma tecnologia toda aí por detrás da rádio que eu não fazia ideia. É verdade, sim, tem. Muito bem. Já estamos... Está a passar o nosso jingle. Bem-vindos, ouvintes da Rádio Vila Nova, esta rádio web aqui em Cocujães, a difundir para todo o mundo, onde haja almas disponíveis para escutarem tudo aquilo que temos para partilhar convosco. E assim, desta forma, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o ponto do planeta onde estejam a escutar-nos. O nosso convidado de hoje é António Pedro Martins, professor de profissão, professor do ensino oficial, professor de Física e Química e especialista em CNV, uma sigla que vai ser explicada por ele, e com ele vamos fazendo uma conversa amena e amiga que nos vai levar durante estes minutos até às 20 horas. Eu conheci o António Pedro na Feira Alternativa, onde sou, além de palestrante, voluntária, apresentadora e trabalhadora, e conheci-o como conheci imensas outras pessoas que guardo dentro do coração e que passarão também por aqui, por este programa Pais e Filhos. António Pedro Martins, muita gratidão por estares aqui conosco, e
eu começo por te pedir que te apresentes um pouco também às pessoas que estão a escutar-nos. Muito obrigado, Teresa, muito obrigado pelo convite, Obrigada. por estar aqui enfim, a difundir esta ferramenta que para mim foi tão importante na minha vida. Mas antes de falar dela, tenho 57 anos, tenho 2 filhos, sou professor de Fisicoquímica há 23 anos, tive outras atividades profissionais antes de ser professor, na área de engenharia, portanto a minha formação inicial é na área de engenharia física, depois também com mestrado nessa área, e o resultado destas experiências profissionais é que à medida que eu ia avançando, tanto na carreira universitária onde fiquei quando terminei o curso, e que não me identifiquei, e depois fui trabalhar em investigação num laboratório privado, em projetos europeus, mas a minha vocação era, eu necessitava de trabalhar com jovens, eu gostava de trabalhar com jovens, eu sentia esse apelo para trabalhar com jovens. Portanto, tive que abdicar de algumas regalias que eu tinha, porque os professores não são... vamos dizer, não são bem pagos e não são bem reconhecidos, mas eu abdiquei de todo esse estatuto social que eu tinha para seguir aquilo que eu sentia como apelo, que era trabalhar com jovens. Portanto, candidatei-me e entrei como professor de Fisicoquímica, e sendo eu uma pessoa oriunda da área das ciências, eu tinha uma lacuna ao nível de uma formação mais humanista. Pronto, e a minha entrada, eu comecei por no ensino básico, com turmas de 7º, 8º e 9º ano. Foi o meu primeiro ano, foi exatamente com turmas de 7º, 8º e 9º, e são umas idades, é uma faixa para quem vinha de um ambiente de engenharia com uma grande responsabilidade, habituado a esfiar pessoas, a esfiar projetos, a esfiar equipes. Foi um contexto completamente fora daquilo que eu estava habituado. António Pedro, peço-te só desculpa, por favor, podes tirar o som do teu computador? Desliga o som do teu computador. Ativa o som do teu computador, por favor. Na barrinha de baixo, ativa o som. Está ativado agora. Está ativado. Ok, muito bem. Está bom? Está bem assim? Pronto, okay. São os tais problemazinhos técnicos. Está bom, muito obrigada. Aqui o meu amigo Silvio que me ajuda nestas circunstâncias. E peço desculpa de te interromper, pois bem. E eu estava a contar a minha história de entrada, como é que eu entrei no ensino oficial, no ensino básico e secundário, e portanto eu não tinha preparação na área digamos, das ciências mais humanas. Eu não sabia como lidar com conflitos, não sabia como lidar com jovens, portanto eu precisei de desenvolver essa área mais humana. Qual foi a importância? Eu posso começar a uma situação que foi marcante na minha vida como professor de ensino básico e secundário, onde ficou completamente patente a minha incapacidade em lidar com o conflito, que foi numa aula era do 8º ano, na altura de chamado currículos alternativos, portanto eram turmas de alunos com contextos económicos muito desfavoráveis, que não conseguiam seguir o ensino, o programa normal, e portanto eram criadas turmas com currículo próprio. E eu tinha uma dessas turmas do 8º ano, e numa das aulas a seguir ao almoço, faltava um aluno. Eu fiz a chamada, escrevi o sumário, tudo direitinho, e faltava aquele aluno, e marquei-lhe falta, e os colegas diziam: "Oh, setor, ele foi almoçar a casa, só mais um bocadinho, ele foi almoçar a casa." Pronto, ele foi almoçar a casa, e se ele foi almoçar a casa, chegará.
E estou a escrever o sumário, perdão, estou a escrever o título da matéria no topo do quadro, portanto já tinha escrito o sumário, e alguém entra derrompante pela porta da sala, entra, fecha a porta com toda a força que tem, dá um pontapé na minha secretária e segue caminho em direção à sua mesa, que era na última fila junto à janela. Bom, aquilo foi um tremendo vendaval que me entrou dentro da sala. E eu fiquei, o que é que eu faço com isto? O que é que um professor faz perante uma situação destas? Tem uma turma, portanto tinha o resto da turma, era uma turma com 12 alunos, era uma turma reduzida, mas eu tinha 11 alunos a olharem para mim, eu era recente, portanto a minha experiência era quase nula, e fiquei completamente bloqueado. O que é que eu faço? E no meio daquela minha impotência, eu disse-lhe, boa tarde, Diogo. E quando eu lhe digo boa tarde, Diogo, ele vira-me assim lentamente a cabeça para a janela, ignorando completamente que eu me tinha dirigido a ele. Portanto, se eu estava impotente e incomodado, fiquei ainda muito mais impotente e incomodado, como podem imaginar. O que é que um professor faz perante uma situação destas? Naquele momento, eu tive a percepção clara de que o meu poder era nulo. Não havia nenhum regulamento interno, nem a lei do Estatuto do Aluno, nada me poderia valer naquele momento. A minha autoridade naquele momento era nula. Eu fiquei completamente à mercê. Desarmado. Isto foi marcante. Esta situação foi marcante. Eu uso até às vezes em conversas, quando me perguntam como é que tu entraste vindo das ciências, como é que vieste parar a uma área tão distante, e este foi a situação de conflito onde eu me senti mais impotente e mais porque foi frente a uma turma. Bom, ele fez aquela atitude e eu continuei a aula, sabe Deus como, escrevendo lá os apontamentos no quadro, enfim, fingindo que não estava a acontecer nada de especial e que nada tinha acontecido. E passado uns, não sei agora bem, mas uns 10, 15 minutos, ele levanta-se do lugar e vem na minha direção. E eu pensei, o que é que vai acontecer agora? Ele levanta-se e vem andar na minha direção. Eu fico de frente e ele para na minha frente, estende-me a mão direita e diz: olá, professor, boa tarde. Que querido. Virou as costas e foi sentar no seu lugar. E isto é marcante porque todos nós sabemos que reagir com violência à violência acrescenta, portanto é uma espiral destrutiva em que acrescenta mais violência. Então ali de alguma forma, da minha parte completamente desajeitada e impotente, mas a minha resposta não violenta a uma atitude que foi muito violenta, de certa maneira amenizou um conflito, não alimentou um conflito. A minha relação com aquele aluno foi muito boa. Isto não foi no início do ano, esta situação, mas digamos que eu naquele momento já utilizei algo que está subjacente à comunicação não violenta, mas naquela altura não fazia a menor ideia do que era. E portanto, sim, é muito importante em casa, os pais com os filhos, os professores na aula, é muito importante dominarmos um bocadinho destas ferramentas para conseguirmos lidar com o conflito. Porque o conflito é algo que é natural na vida. Somos todos diferentes
E nessa diferença, na interação entre pessoas diferentes, o conflito é natural. E mais, o conflito pode ser utilizado de uma forma positiva para aproximar as pessoas e para tornar as relações mais significativas, mais próximas, mais profundas, mas precisamos de saber lidar com ele. Então, a comunicação não violenta para mim foi uma pérola, foi um tesouro que eu encontrei há uns 5 anos, em 2017, portanto há uns 4 anos atrás, tomei contacto com ela a sério, porque eu já tinha lido os livros do Marshall Rosenberg, que foi o autor e criador da comunicação não violenta, mas aquelas leituras deixaram, não ensinaram-me a teoria e mostraram-me a minha incapacidade em aplicar aquela teoria na prática. Então eu precisei depois de praticar muito, de receber treino internacional com formadores internacionais e tive a oportunidade de ver como é que se funciona na prática, como é que nos podemos conectar uns com os outros, a importância de nós diminuirmos o ritmo, diminuirmos a velocidade de comunicação para entrarmos mais em contacto com aquilo que sentimos. E então eu tive a oportunidade nessa formação internacional de aprender a teoria de uma forma consolidada e de a aplicar na prática. Porque... António Pedro, então se tu, pedindo desculpa, qual seria uma definição ou qual é a definição muito concreta do que é comunicação não violenta? Isso, obrigado, Teresa, pela pergunta. É muito difícil nós definirmos o que é comunicação não violenta. Aliás, o título até é estranho, para quem nunca ouviu falar. Exato. O título até é estranho porque comunicação não violenta, ainda por cima está na negativa, não é... O que é que nós poderíamos dizer? Comunicação pacífica, comunicação autêntica, comunicação assertiva, comunicação positiva, podíamos chamar muitas coisas, mas na verdade a comunicação não violenta pode ser definida como é uma forma de eu escutar o outro que eu escuto para além das palavras que ele está a dizer. Eu consigo conectar-me com o que está por detrás das palavras. E, portanto, posso escutar uma crítica, um ataque verbal, uma mensagem difícil, eu posso escutar isso e ir além dessa crítica e ver o que é que está por detrás. E, portanto, não levar isso de uma forma pessoal, não levar... quem me está a fazer uma crítica, na verdade, sendo que está a falar sobre mim, ela está a dizer coisas sobre ela própria. Então, é uma maneira de eu escutar que me permite resolver conflitos e mal-entendidos. E, por outro lado, é uma maneira de eu me exprimir que aumenta a possibilidade de eu ser escutado como eu quero. Muito interessante. Portanto, funciona nos dois lados. É uma forma de eu escutar, e escutar de uma forma ativa, pacífica, harmoniosa, mas também ativa e assertiva, e é uma forma de eu comunicar de uma forma clara e assertiva aquilo que é importante para mim. Eu só para dizer, o não violento, isto tem origem num termo, eu acho que é importante referir aqui o autor da comunicação, que eu já referi o nome, o Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo clínico norte-americano, mas a família dele é de origem judaica. Ele desenvolveu este modelo de comunicação nos anos 60, que foi uma década de grande luta pelos direitos civis dos negros americanos. Exatamente. Então, ele foi alvo de bullying, ele foi alvo de segregação racial nos Estados Unidos. Ele, com 8 anos, quando ele tinha 8 anos, os pais mudaram-se de um estado para o outro, onde havia fortes conflitos raciais,
e houve um massacre, morreram 400 e tal pessoas, uma semana depois dos pais terem mudado de local para Detroit. Então, ele cresceu com esta pergunta: porquê que as pessoas se agridem umas às outras? Porquê que perante o mesmo acontecimento, perante o mesmo estímulo, umas pessoas reagem de forma passiva e compassiva e outras pessoas reagem de uma forma violenta? O que é que faz a diferença? Então, há aqui uma componente subjetiva no conflito, tem a ver com a forma como eu percepciono a realidade, como eu olho a realidade e como eu percepciono essa mesma realidade. E se eu tenho a percepção de que aquele estímulo está a limitar os meus interesses ou as minhas necessidades ou os meus valores, se aquele estímulo está em contradição com os meus valores, com os meus interesses e necessidades, eu posso reagir de uma forma violenta. Mas eu posso não ter essa... eu posso dar agora um exemplo para tornar isto mais claro. Eu posso dizer, vou dar, numa formação que eu dei em mediação de conflitos, eu fiz a seguinte pergunta: o que é que te fazem mais vezes que te deixam zangada ou zangado? Era uma formação de jovens finalistas do 12º ano e as respostas eram diversas. Por exemplo, o que mais me deixa zangado é virarem-me as costas quando eu estou a conversar com alguém. Ou então outros diziam é gritarem comigo. Quando me levantam a voz eu fico zangado. Outros diziam era mexerem nas minhas coisas. Bom, mas houve uma participante que disse: aquilo que mais me deixa zangado é gritarem comigo sem razão. E eu perguntei: então, e se gritarem contigo com razão, tu não te importas? E a resposta foi: não, se gritarem comigo com razão, eu não me importo porque têm razão. Então está aqui isto para mim é terrível. Eu depois gerei isto foi muito importante e gerei um debate na turma, porque aqui está o paradigma no qual nós somos educados. Nós somos educados para obedecer, para termos razão, para fazermos as coisas da forma como nos ensinam. Então, ensinam-nos a estarmos atentos àquilo que os outros querem que nós façamos e não nos ensinam a estar atentos àquilo que nós estamos a sentir e àquilo que nós precisamos. E aquela participante na formação era isso, ensinaram-na, e agora aqui já é uma interpretação minha, ensinaram-na que se ela fizesse algo de errado, ela merecia que gritassem com ela. Isto era normal naquele contexto educativo, ensinaram-na. E eu aproveito aqui a oportunidade para refletirmos um pouco sobre o sistema educativo que nós temos. Nós, desde que as crianças entram na escola, com 6 anos, elas são obrigadas a estarem sentadas 90 minutos seguidos e depois têm um intervalo e voltam a ser obrigadas a estarem sentadas. Exatamente. E em silêncio, e ainda por cima, não se podem mexer e têm que estar em silêncio e têm que ouvir o que o professor está a dizer e têm que fazer as coisas da maneira que o professor lhes está a dizer. Ou professora, então precisamos de refletir muito se é isto que nós queremos, se é este modelo educativo que nós queremos para as nossas crianças. Precisamos de trazer a educação emocional para as escolas, pôr as crianças em contacto com aquilo que elas sentem
e respeitar as suas próprias necessidades. Porque a escola, neste momento, é um contexto muito hostil. E é um contexto muito hostil para as crianças, para os jovens e para os professores também. E este modelo, nós precisamos de repensar muito este modelo educativo, se é este que nós queremos. Porque o resultado é o caos que nós temos à nossa volta. O resultado é pessoas que têm dificuldade ficam com medo, ficam obedientes àquilo que os governantes dizem, ou então ficam desobedientes porque é assim, quando nós agimos por medo e na escola os alunos obedecem ou comportam-se daquela maneira por medo, não é por... Não é por respeito. Não é por respeito, por medo. Por medo de quê? Por medo do regulamento, do que está estipulado no regulamento interno e no serem estatuto castigados. De serem castigados, por medo. Então qual é? E portanto, por medo, há duas hipóteses de reação. Ou a submissão, que é a obediência, ou então a revolta. E quando nós temos a indisciplina, é quando um aluno que é indisciplinado é um aluno que já perdeu o medo. Ele já está indisciplinado porque ele já tem. As necessidades dele são de tal ordem intensas que ele torna-se. Um aluno precisa de movimento. Uma criança de 6, 7, 8, 9 precisa de movimento, precisa de diversão. É uma violência obrigá-los a estar sentados ali, sentados todo aquele tempo, ainda por cima sem permitir interação uns com os outros. Felizmente que vão surgindo outros modelos de escolas por esse país fora, escolas alternativas, escolas que vão implementando outros modelos. E portanto, sim... É necessário exercer alguma transformação. Precisamos de pensar. Diz. Se me permites fazer-te uma pergunta que me vem surgindo agora, como é que tu, ou onde, foste buscar a formação, foste fazer a tua formação e foste buscar essas ferramentas? Ou seja, talvez tenhas que nos dar passo o termo, entre aspas, um cheirinho, sobre que ferramentas é que a comunicação não violenta usa e, visto que te apaixonaste por essa forma de estar, onde a foste buscar? Curiosamente, fazes o retrato do Marshall Rosenberg, que me vem a mim, eu também já li bastantes coisas, mas tu é que és o especialista neste momento, e eu neste momento também estou a fazer formação com o Kabbalah Center. E, portanto, tudo que vem daquela área mais, chamamos-lhe judaica, tem tudo realmente a ver com esse posicionamento de que falas. Mas gostava que partilhasses connosco que formação fizeste, onde a foste fazer e que ferramentas tu vais utilizando no dia-a-dia para estar com os teus alunos e com as outras pessoas, no fundo, à tua volta. Também os professores estão muito cansados também e às vezes muito aborrecidos, não é? Obrigado, Teresa, pela pergunta, porque me dás a oportunidade de responder e eu ainda bem que a fizeste. Então, o Marshall Rosenberg, ele criou um modelo, eu ia dizer, ele é de origem judaica, um precursor de Gandhi, de Mahatma Gandhi, da não violência. Então, só dizer que não violência vem de um termo indiano que é Ahimsa Samagraya. Então, Ahimsa é dizer a verdade e a Samagraya é sem ferir. Então, a comunicação não violenta é uma tradução, enfim, possível, que se traduziu para o Ocidente deste Ahimsa Samagraya. É eu dizer a verdade sem ferir o outro, sem magoar o outro.
Porque nós muitas vezes temos, eu sou muito sincero, eu digo tudo o que penso, sou muito frontal. Mas eu preciso me perguntar, mas eu quando sou sincero e frontal, como é que eu estou a ser sincero e frontal? Como é que eu estou a exprimir a minha verdade? Estou a ser amável e estou a respeitar o outro ou estou a ferir o outro? Então daqui a origem da comunicação não violenta, é neste de falar a minha verdade sem ferir o outro. Então é um modelo que tem três pilares, que é a empatia, a expressão honesta e a gratidão. A empatia tem a ver com a minha capacidade de eu me colocar nos sapatos do outro, de eu me colocar no lugar do outro e conseguir olhar e sentir o mundo através do outro. Isto é por ressonância. Existe um instrumento indiano chamado uma cítara, que tem dois conjuntos de cordas, em que um conjunto de cordas vibra por ressonância com o outro conjunto de cordas. Então a empatia é esse conjunto de cordas que toca por ressonância com o outro. É a minha capacidade de ver o mundo através do outro. Empatia é eu entrar em contacto com aquilo que o outro está a sentir. A expressão honesta é a minha capacidade de eu exprimir aquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu preciso de uma forma vulnerável. Tem muito a ver, expressão honesta tem muito a ver com a minha capacidade de ser vulnerável e de exprimir a minha vulnerabilidade. É eu dizer assim, eu já vou falar dos quatro. Empatia, a expressão honesta tem muito a ver com vulnerabilidade. E gratidão é eu agradecer ao outro pela oportunidade que ele me dá de contribuir para o bem-estar dele e também de receber aquilo que ele me deu na minha comunicação com ele. É uma comunicação onde ambos desfrutam, ambos ganham, ambos tornam a vida mais plena um do outro. Então tem 4 passos. O primeiro passo da comunicação não violenta, eu vou dizer os 4: observação, sentimento, necessidade e pedido. São estes 4 passos: observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, eu vou ver as horas para ver, são 19h34. A observação tem a ver com eu olhar os factos concretos, porque nós estamos habituados não só a observar, mas a pensar sobre aquilo que observamos, a interpretar. Em vez de dizer chegaste atrasado à aula, isto não é uma observação. Mas se eu disser chegaste 5 minutos depois do início da aula, isto sim é uma observação. E quando eu digo a um aluno, chegaste atrasado à aula, qual vai ser a atitude dele? Ou se eu digo ao meu filho, hoje chegaste atrasado, a atitude vai ser, ele vai se pôr na defensiva. Se eu digo, chegaste 5 minutos depois do início da aula, isto é algo que é localizado no espaço e no tempo, e ele pode-me explicar porque é que chegou 5 minutos atrasado, ou porque é que chegou 5 minutos depois da hora. Então, isto são detalhes, mas são detalhes que fazem muita diferença. E este talvez é o passo mais difícil na comunicação não violenta, é nós exprimirmos observações em vez de interpretações e avaliações acerca daquilo que o outro fez. Interessante. E depois, a seguir às observações, vêm os sentimentos. Os sentimentos, que em comunicação não violenta não se distingue sentimentos e emoções. Em psicologia são coisas diferentes, emoções é algo que é imediato, os sentimentos perduram no tempo. Mais elaborados. Pois. Mas aqui, neste contexto, não é importante essa distinção. Emoções e sentimentos são a mesma coisa. Então, sentimentos são semáforos, existem sentimentos agradáveis e sentimentos desagradáveis.
Quando é que eu tenho sentimentos agradáveis? Quando as minhas necessidades estão satisfeitas. Eu tenho um sentimento agradável se o meu filho me chega a casa com um teste excelente. Eu fico super contente, fico alegre, tenho um sentimento agradável. E tenho um sentimento desagradável ou incómodo se ele me chega a casa com um teste negativo, com um teste com uma nota fraca. Então, sentimento agradável significa que quando ele me chega a casa com um teste excelente, qual é a minha necessidade satisfeita? É a minha necessidade de segurança quanto ao seu sucesso profissional, a minha necessidade vou dizer, de o ver satisfeito, de o ver bem na vida. Isto é uma necessidade minha, ele é o meu filho, eu necessito dessa segurança quanto ao seu crescimento harmonioso. E quando ele me chega a casa com um teste positivo, eu posso entrar em contacto com essa minha necessidade satisfeita. Bom, e a seguir aos sentimentos vêm as necessidades. As necessidades são necessidades, nós temos um conjunto chamado de necessidades humanas universais. E as necessidades humanas são iguais para todas as pessoas, independentemente da localização geográfica, do credo religioso, do partido político, do clube, não importa. Todos nós temos o mesmo conjunto de necessidades. E são as necessidades que estão por detrás dos sentimentos. Se eu tenho um sentimento agradável, como eu disse, é porque as minhas necessidades estão satisfeitas. Não é porque o meu filho chegou a casa com um teste excelente. Então, isto leva-nos a um ponto muito importante, que é a responsabilização na comunicação. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto e por satisfazer as minhas necessidades. E aquilo que os outros fazem, os estímulos exteriores, são um gatilho, é aquilo que me põe em contacto com as minhas necessidades, mas não são a causa dos meus sentimentos. Então, observação, sentimento, necessidade, e depois no fim vem um pedido. Então eu agora o pedido, há 3 tipos de pedido, eu imagino, enfim, temos aqui pais, temos eventualmente professores que nos estejam a escutar. Existem 3 tipos de pedidos: pedidos de confirmação, pedidos de conexão e pedidos de ação. Então, pedidos de confirmação, isto é muito importante quando estamos a lidar com crianças e com jovens, servem para nós confirmarmos se eles perceberam ou não aquilo que nós dissemos. E pedidos de confirmação é perguntar-nos, por exemplo, uma pergunta é um pedido, não é? Um pedido de resposta. Então, se eu pergunto a um aluno, podes repetir aquilo que eu disse? Ou então, podes dizer-me o que é que tu entendeste daquilo que eu disse? Isto são pedidos de confirmação. Isso é muito importante. Se eu estou a pedir ao meu filho para deixar amanhã o quarto arrumado, eu posso dizer, olha, vamos combinar depois de uma conversa, amanhã tu vais arrumar o quarto, podes repetir aquilo que eu disse? E ele, ao repetir aquilo que ele disse, tem 2 efeitos. Por um lado, vai-me a mim confirmar que ele percebeu, e por outro lado, ele próprio vai tomar consciência de que, ok, eu neste momento disse ao meu pai que amanhã vou deixar o meu quarto arrumado. Então este é um pedido de confirmação. Os pedidos de conexão são pedidos para... são isso mesmo. Podes dizer-me o que é que estás a sentir depois desta conversa? Depois de escutares o que eu disse, o que é que tu estás a sentir? Isto é conexão. Eu estou a conectar-me com aquela parte invisível, com a parte submersa do iceberg.
Podes dizer-me o que é que estás a sentir depois de escutares o que eu disse? Pedidos de conexão e finalmente pedidos de ação. Pedidos de ação, arrumar o quarto, traz-me um copo de água, desliga o telemóvel. Isto são tudo pedidos de ação. Mas é muito importante, antes de chegarmos a um pedido de ação, que hajam muitos pedidos de confirmação e de conexão. Porque o conflito surge quando nós saltamos imediatamente para o pedido de ação. E mais, e nós não estamos habituados a pedir. Nós, digo eu, adultos, pais, professores, quando conversamos com crianças e com jovens, nós estamos habituados a exigir. Vai arrumar o quarto, vai despejar o saco do lixo, nós estamos habituados a dar ordens e isto não é, isto é violento, tem violência, porque nos colocamos, isto leva-nos, já vou aqui fazer outro, isto leva-nos à questão dos papéis, do papel de pai, de mãe, de professor, de aluno, de filho. Então estes papéis desumanizam e criam desconexão, criam muros, criam violência, porque se eu mando o meu filho despejar o caixote do lixo naquele momento em que ele está a ver um programa na televisão, e ele interrompe aquilo que está a fazer para ir despejar o caixote do lixo, isto e cria muros, cria desconexão entre pais e filhos, cria desconexão. Claro que agora podem perguntar, então como é que eu faço? Então vou deixar ele terminar o programa e só depois é que vai, como é que eu faço? Então precisamos de reaprender esta linguagem da conexão entre pais e filhos, entre professores e alunos. E esta linguagem da conexão é aprender a observar, aprender a conectar-me com aquilo que eu sinto e com aquilo que os outros sentem, que o outro está a sentir, aprender a conectar-me com as minhas necessidades e com as necessidades do outro e fazer pedidos de confirmação e de conexão. E no fim um pedido de ação. Mas o pedido de ação é mesmo só no fim. Porque um pedido é mesmo isso, um pedido aceita um não. E portanto, se eu peço ao meu filho, olha, importas-te de ir agora lá fora despejar o caixote do lixo? E ele diz-me não. Ok, então se ele me está a dizer não, ele está a dizer sim aqui, ele está a dizer sim a uma necessidade dele. Porquê é que ele me está a dizer não? Então, o não o não requer que o diálogo continue, precisamos de nos conectar melhor. Ele está-me a dizer não, eu preciso de me conectar com a razão porque ele está a dizer não. E por outro lado, ele também precisa de ver, eu estou-lhe a fazer um pedido e para mim é algo que é importante para mim naquele momento. Então esta comunicação não violenta é isso mesmo, em última instância, em último ponto, é uma linguagem, é uma forma de comunicar que nos permite a conexão, que facilita a conexão entre as pessoas. E sejam elas com adultos, com crianças, com o nosso companheiro, marido, seja com quem for. E mais, permite a conexão connosco próprios. Porque muitos de nós, e a começar por mim em alguns momentos, temos dificuldade em saber o que é para mim importante neste momento. Se eu parar agora e paro um bocadinho, o que é que eu estou a sentir? O que é que eu preciso neste momento? O que é importante para mim? E de facto eu estou aqui estou aqui a partilhar convosco, estou aqui neste programa
para mim é mesmo importante contribuir. A minha necessidade neste momento mais importante, eu tenho plena consciência dela, é contribuir para o bem-estar dos outros, é de contribuição, necessidade de contribuição. E olhem, esta é uma necessidade humana universal. Esta é uma necessidade que as crianças também têm. E as crianças têm uma grande necessidade de contribuir para o bem-estar dos pais. Tem as lealdades, exato. E os pais não sabem, e os pais não, muitos pais não têm consciência disso. Exatamente. Então perguntam, então se as crianças têm necessidade de contribuir para o bem-estar dos pais, porque é que elas não me respeitam? Porque é que não me obedecem? Mas quando estamos a falar de obediência e de respeito, se calhar já estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de o que é importante são as minhas necessidades e as necessidades da criança não são importantes. Exatamente. Então, em vez de referirmos porque é que ele não me obedece, vamos antes assumir que temos dificuldade, eu como pai e o outro como meu filho ou como aluno, porque é que eu tenho dificuldade em me conectar com eles? De onde é que está esta dificuldade de conexão? Porque é aí que está a solução de todos os conflitos e dos problemas, é na conexão. E se estamos a falar de obediência ou o respeito é uma palavra, sim, o respeito é uma necessidade humana universal, mas precisamos de aprofundar essa necessidade, porque o respeito depois tem a ver com limites. E quando eu digo eu necessito de respeito, ok, mas então quando eu digo eu necessito de respeito, eu preciso de mostrar ao outro onde é que está o meu limite. E se eu estou a falar com o meu filho, eu digo, ele desrespeita. Ele não me respeita. Nos meus alunos, eles não me têm respeito. Então, eu já disse aos meus alunos onde é que estão os meus limites. Olha, os meus limites eu preciso de silêncio, eu preciso de tranquilidade dentro da sala de aula, eu preciso de um ambiente de cooperação e de entreajuda. Eu vou transmitir isso aos meus... É uma negociação, não é? É quase uma negociação. Sim, Teresa, a negociação é o primeiro passo. É muito importante teres dito isso. Obrigado, Teresa. É muito importante teres dito isso. A negociação é o primeiro passo. Então qual é o passo? Porque negociação requer que haja cedência de ambas as partes. Quando eu vou negociar, eu vou entrar num compromisso. E sim, habitualmente eu na escola ainda estou entro num compromisso. Ok, eu preciso de silêncio, de tranquilidade e de cooperação dentro da sala, então dentro de meia hora, vocês vão estar, dentro de meia hora eu vou dar matéria, vamos fazer exercícios, depois vamos fazer 5 minutos de pausa, vamos fazer uma pausa, ao fazer silêncio, eu combino com eles e depois continuamos a aula. Isto é uma negociação, sim, é uma cedência. Mas se calhar até não, porque eu até às tantas me dá prazer, porque eu próprio também preciso daqueles 5 minutos de pausa e de diversificar o ritmo da aula. Mas a ideia na comunicação, o ponto de chegada é eu não precisar de ceder e o outro também não precisar de ceder. Mas para isto é necessário que as pessoas se reconheçam muito bem, reconheçam os seus limites, o que é importante para cada uma. E, portanto, em casa, por exemplo, em ambiente familiar ou em ambiente de amigos muito próximos, talvez aí já não seja necessário a negociação e o compromisso e entramos já no domínio da colaboração e do entendimento mútuo. Não sei, achas que foi claro bom, nesta distinção? Muito, muito claro, muito claro. E há bocado
queria partilhar contigo que quando tu falaste do aluno que chegou atrasado à sala de aula, eu muitas vezes, sabes o que é que digo? Os meus miúdos às vezes chegam atrasados e dizem, como já sabemos, não é? Oh, Sura, desculpa estar atrasado. E então eu digo-lhes sempre, o que é que se diz? E eles ficam assim a olhar para mim e eu digo, obrigada por ter esperado por mim. Eles ficam muito espantados. E então, quando chegam à porta um bocado atrasados, dizem, ai, professor, obrigada por ter esperado por mim. Que bonito. Lá está tal coisa. Quando entram, já entram, se vinham inflados com qualquer coisa do exterior que os estava a perturbar, está ali uma pessoa que até esperou por eles. E os colegas também. Portanto, olha, é muito engraçado, não tenho a tua formação, mas de uma forma intuitiva. Sim. Olha, António Pedro, quero-te perguntar ainda, por favor, formação para professores. Olha, formação para professores. Formação para professores, infelizmente, é assim, reconhecida pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, o mais próximo que há é a mediação de conflitos escolares, que já vai utilizando a comunicação não violenta. Eu próprio fiz a pós-graduação em mediação de conflitos escolares e portanto, integro a comunicação não violenta como um instrumento muitíssimo importante dentro da mediação de conflitos escolares. E é uma tremenda é realmente o núcleo. A comunicação não violenta, no fundo, vem acrescentar à mediação de conflitos, que tem um processo e tem uma metodologia, e lá dentro está a comunicação não violenta. E, portanto, formações acreditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico vai havendo estas da mediação de conflitos escolares, e eu vou dando formações não reconhecidas, porque isto é algo que, infelizmente, em Portugal não está reconhecido, comunicação não violenta. Quem quiser aprender mais, existe o Centro Internacional de Comunicação Não Violenta, o cnvc.org, salvo erro, onde tem lá muitos recursos e muita coisa sobre comunicação não violenta. E eu sempre que posso vou partilhando aqui a minha experiência e enfim, aquilo que tenho vindo a aprender. Mas de qualquer forma, António Pedro, tu eventualmente podes vir fazer uma oficina com professores, por exemplo. Tenho feito. Isso, porque sei que estiveste com o grupo Teach for Portugal. É verdade, sim, foi uma experiência, olhem, foi uma experiência fabulosa, foi fantástico. E sentes os professores abertos para esta questão? Ou para esta aprendizagem destas ferramentas? A experiência que eu tive com a Teach for Portugal foi uma experiência com um grupo muito jovem, e posso dizer que estavam completamente abertos, eu diria até sedentes destas novas ferramentas. E eu também tenho visto a principal dificuldade não é eles estarem fechados, é mesmo desconhecerem, é o desconhecimento. E depois é estranho, a comunicação não violenta é estranho, mas as pessoas com quem eu tenho partilhado na escola, eu estou muito grato, porque tenho tido uma receptividade excepcional na escola, tanto a nível de professores como a nível de alunos, e tem sido fantástica a reação tanto dos colegas professores como de alunos. Neste caso são alunos finalistas, 12º ano do curso profissional. Eu tenho cursos profissionais e, portanto, eles estão prestes a ir para o mercado de trabalho, a maior parte deles. E é fantástico estar a trabalhar com eles. Tem sido uma experiência indescritível mesmo. Que bom. António Pedro, quero pedir-te se depois podemos partilhar com todos os nossos ouvintes, na nossa página da rádio, na nossa página de Facebook da rádio, o teu e-mail
para que as pessoas possam contactar contigo e, caso queiram ter mais informações, ou até depois também o contacto que acabaste de mencionar da formação que as pessoas podem Está fazer bem. e frequentar. Que bom, E Teresa, obrigado. eu quero agradecer muito, o nosso tempo está a escoar-se e estas conversas são sempre tão agradáveis que é muito complicado nós termos que nos despedir dos nossos convidados, porque é tanta aprendizagem. Eu realmente gosto de chamar a este programa a caixinha de ferramentas, porque ficam várias ferramentas que as pessoas podem utilizar e saber, esta ferramenta existe, deixa-me pesquisar mais dentro da caixa, mais o que posso eu fazer mais. E então, chegando à conclusão do nosso tempo, eu quero agradecer, António e Pedro, a tua presença, agradecer a todos quantos estiveram connosco, quantos ainda nos vão rever e escutar a reposição na próxima quarta-feira, das 14 às 15 na RVN, e que depois vão poder ter acesso à nossa live também, gravada. Gratidão pela tua presença. Eu também agradeço. Eu estou aqui com um duelo interno porque tentei falar de muita coisa e senti que não aprofundei nada, mas olhem. Mas voltamos a conversar. Pronto, acho que sim. Já partida um segundo encontro contigo e uma segunda partilha. Sim, gratidão, Teresa. Obrigado, gratidão. Agradecida. E agradecida a todos os ouvintes da RVN pela vossa presença e a todos quantos também estão connosco através dos outros canais multimédia. Até à nossa próxima segunda-feira com mais um convidado que pode ser um colega meu ou um aluno, quem sabe, ou uma aluna. Vamos dar a voz a todos. Gratidão. E até à próxima segunda-feira. Gratidão. Até à próxima. Gratidão.